Olá, boa noite. O A Notícia hoje tem uma entrevista especial com o presidente Lula. Presidente, boa noite para o senhor. Boa noite, querido. Obrigado por me dar essa entrevista, viu, presidente? O prazer é meu. Prazer Falar é com nosso. você sempre é um prazer para mim. Com o senhor também, presidente. Sabe o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor. Presidente, o senhor fez no ano passado uma cirurgia no quadril, tem a recuperação. Como é que está a saúde? Como é que estão os exercícios? Como é que o senhor está se sentindo? Tem toda uma maratona de viagens que o senhor continua fazendo. Kennedy, primeiro eu sofri muito tempo com medo de fazer a cirurgia, porque eu sempre tive medo de anestesia. Eu não sei se é que um dia eu vi uma notícia de um jogador que foi no dentista e ele foi tomar uma anestesia e morreu. Então eu fiquei com medo de anestesia. Eu sofri muitos anos com essa dor. Sim. E fiz a campanha toda com muita dor, era insuportável. Aquela hora que eu aparecia pulando no carro de som, aquilo de noite eu não conseguia dormir porque eu não tinha a posição correta. Atrapalha para governar, né? Mexe com o humor. Não atrapalha. Eu chegava aqui de mau humor, almoçava de mau humor, ia embora de mau humor. Ninguém consegue sobreviver com dor o tempo inteiro. E aí eu fui convencido que eu deveria fazer a cirurgia. O médico me disse o seguinte: presidente, essa é uma cirurgia que é o paciente que decide. Quando o senhor não suportar mais a dor, vamos fazer a cirurgia. Aí um belo dia eu telefonei para o doutor Calil e falei: Calil, eu quero fazer a cirurgia. E foi uma coisa interessante, porque eu fiz a cirurgia no dia 29 de setembro, era uma sexta-feira à noite. Na segunda-feira eu já estava dando um passo com a muleta. E quando eu saí do hospital, subi 8 degraus numa escada. E hoje eu me sinto totalmente recuperado. Retomou a rotina de musculação? Totalmente. Eu faço ginástica todo dia, eu levanto 5h30, 15 para 6. Faço 1 hora de esteira todo dia. Faço agachamento, faço perna, faço braço, todo santo dia. Porque é o seguinte, eu quero viver até 120 anos e se eu não me cuidar, a natureza, sabe, vai cuidar de mim. E viu que a anestesia é uma coisa segura, bem feita, com todos os hoje eu estou consciente que as pessoas não têm mais que ter medo de anestesia, não, porque está uma coisa muito moderna, muito tranquila. E eu acho que as pessoas que tinham medo que eu tinha, por favor, parem de ter medo, criem coragem e façam a cirurgia. Depois que eu fiz a minha cirurgia, o doutor Cássio, que é o ministro da Suprema Corte, fez com o mesmo médico a mesma cirurgia. Eu já conheço mais 3 pessoas que já fizeram. De vez em quando eu encontro uma pessoa que fala: presidente, eu vou fazer minha cirurgia. O Guimarães fez. Sim. Então é o seguinte, ninguém pode ficar com dor a vida inteira. A cirurgia é uma cirurgia totalmente dominada pela ciência médica, ou seja, então é uma coisa tranquila. Hoje eu posso te dizer que se durante a campanha eu dizia que eu tinha 70 anos de idade, 30 de energia e o tesão político de 20, hoje eu estou com energia de 25 e o tesão político continua o mesmo. Boa. Presidente, vamos passar agora para um assunto internacional. Nas últimas 2 semanas teve uma enorme repercussão uma fala do senhor a respeito da guerra em Gaza. O senhor textualmente disse o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A gente sabe que genocídios aconteceram em outros momentos da história, né? A escravidão, a morte dos negros na travessia do Atlântico, o genocídio indígena nas 3 Américas, as potências imperialistas na África. E a gente sabe que o Holocausto, ele teve um método, uma crueldade, um planejamento que dá uma... Os historiadores dizem que é uma coisa muito específica e que não caberia uma comparação, né? E a partir do Holocausto se discutiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquele é um ponto de virada na forma de respeito aos direitos humanos e como, depois da Segunda Guerra, daquela tragédia, isso mudou o mundo. O próprio Jacques Wagner, judeu, seu amigo, falou: olha, o presidente defende a paz lá, mas as palavras podem ferir, eu mesmo me senti ferido. Eu pergunto para o senhor sobre esse tema, presidente. O Netanyahu pediu uma retratação e tal. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo? Diria de alguma maneira... Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Sim. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos.
Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Isso. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Presidente. Agora, veja, eu não esperava. Diga. Eu não esperava, sabe, que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Sabe? Então, mas o que não é está acontecendo... separar o Estado de Israel, o Eu Netanyahu, separo o Estado do povo judeu? Eu separo. Porque a comparação, no entender de entidades judaicas, da comunidade judaicas, causou dor, causou uma ofensa. Não é importante separar? É o seguinte, é que não é só um lado que tem dor. Todo mundo tem dor. Sim. Primeiro que eu separo bem, eu sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel. Quando ninguém visitava, fui visitar Israel. Sim. Segundo, eu fiz muitas reuniões com o povo judeu. Muitas reuniões. Eu visitei kibbutz. Eu fiz reuniões com as pessoas que tinham famílias sequestradas agora. E eu nunca misturo o povo com o governo. Eu nunca misturo a atitude do povo com a atitude de um governante. Nunca misturo. E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. E o entendimento sobre o genocídio, no Estatuto de Roma, no artigo 2º, diz que o genocídio é uma tentativa de exterminar um povo totalmente ou em parte. O Silvio Almeida teve na ONU, sustentou os argumentos, já tem reclamação na ONU dizendo que está em curso um genocídio lá. Os Estados Unidos não consideram que há um genocídio, até porque eles dão muito apoio logístico a Israel. Por que o senhor considera que é um genocídio, presidente? Eu considero um genocídio porque é um exército amplamente armado atacando uma parte da sociedade indefesa. Ora, o que está acontecendo aos olhos do mundo? O que está acontecendo aos olhos do mundo? O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. São 2 milhões de pessoas que moram numa área aproximadamente com menos de 400 quilômetros quadrados. Acho que é menor do que São Bernardo do Campo. E mora 2 milhões de pessoas apinhados ali, passando necessidade. É só você ler o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteira, sim. Que você vai ver o que está acontecendo. Pega depoimento. Operando crianças sem anestesia, pega depoimento fome. Da questão da Cruz Vermelha. Sim. Pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratado do jeito que estão sendo tratados, sem anestesia. Sim. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio? Eu vou esperar tipificar esse genocídio. Não, genocídio para mim é quando alguém está matando. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro poderia ser tipificado como genocida por conta da pandemia do Covid. Sim. Porque ele fez propaganda de remédio falso. Ele mentiu o tempo inteiro na televisão. Sim. Ele desafiou a ciência durante muito tempo. Então, é apenas a questão de alguém entrar com um processo e tipificar que tipo de crime é e esperar a justiça. É importante lembrar que o Tribunal Internacional já julgou Israel. Acontece que Israel não obedece nada. O senhor, como líder, quis chamar a atenção para o problema e não se calar diante de um genocídio. É responsabilidade. Não ficarei silencioso diante do genocídio. A minha luta contra a desigualdade racial, a desigualdade educacional, a desigualdade da fome, a desigualdade de renda, a desigualdade de cor, passa também por a luta contra a guerra da Ucrânia e contra a guerra de Gaza. Né? Porque, veja, eu fui contra a guerra do Iraque. No Iraque se inventou uma mentira que o Saddam Hussein tinha armas químicas para invadir o Iraque.
Isso, eu era nem presidente ainda, eu fui convidado pelo Bush em dezembro de 2002. Eu cobri essa viagem pela Folha com o senhor em então dezembro de veja, 2002. Naquele tempo se dizia que tinha armas químicas no Iraque, que era preciso acabar com o Saddam Hussein. Pegaram o Saddam Hussein, enforcaram o Saddam Hussein, destruíram o Estado e cadê as armas químicas até hoje? Quem dizia que não tinha era o Bustani, que era embaixador brasileiro e era diretor da agência. Tá? Aí, a mesma coisa fizeram com a Líbia. Sabe? Sim. No momento em que a Líbia estava... O Gaddafi já não oferecia perigo a ninguém, ou seja, entraram e sem pedir pelo Conselho de Segurança, porque todas essas guerras, ninguém pede para o Conselho de Segurança. O Putin invadiu a Ucrânia, não pediu para o Conselho de Segurança. Os Estados Unidos e o Iraque não pediram. E a Inglaterra e a França invadiram a Líbia sem pedir. Ora, agora o Conselho de Segurança já tomou várias decisões. Vamos lembrar da decisão quando o Mauro Vieira era presidente. Nós tivemos 12 votos favoráveis à proposta do Brasil, nós tivemos 2 votos neutros e 1 voto contra. De quem? Dos Estados Unidos, que vetou. Esta semana passada, outra vez uma decisão. 13 votos favoráveis à moção, 1 voto contra dos Estados Unidos e 1 veto. Assim não é possível. É por isso... Esse é o ponto, presidente. Como é que vai acabar? Tem um ataque iminente para ser feito em Rafah, no sul de Gaza, para onde a população foi deslocada. O Biden está dizendo, olha, deve haver um cessar-fogo. Os Estados Unidos, eles dão apoio a Israel. O fim da guerra não passa pelo Biden interromper o apoio que ele dá ao Netanyahu? Eu não sei se o Biden hoje tem a força que os Estados Unidos já teve com relação a Israel. Você sabe que um passarinho, quando ele nasce, ele depende do pai colocar comida na boca dele da mãe. Mas quando ele aprende a bater asa e começa a voar, nem sempre ele obedece, o Biden fica esperando. O que eu acho que está acontecendo, na verdade, Kennedy? Se eu poderia ligar essa questão das 2 guerras que estão acontecendo nesse momento, e conflito que pode ter agora entre Venezuela e Guiana, sabe, conflito que está acontecendo na África, entre o Sudão, sabe? Ou seja, nós temos problema que é o seguinte, ou seja, você não tem mais governança mundial. A ONU, quando ela foi criada, depois da Segunda Guerra Mundial, ela tinha como pretexto ser um ponto de equilíbrio da paz mundial. Ela perdeu referência. Hoje, ninguém obedece mais uma decisão da ONU. A não ser um país pequeno, a não ser um país menor, mas os países grandes, cada um faz o que quer. A mudança principal é acabar com o poder de veto no Conselho de Segurança. Não é só o poder de veto. Tem que mudar a representatividade. Também. Não tem explicação a gente continuar com a mesma geopolítica de 45. Ou seja, não. A América Latina pode ter 2 ou 3, a África pode ter 2 ou 3, a Índia tem que entrar. Por que a Alemanha não pode entrar? Pode entrar. O Japão pode entrar. Hoje, claro. Então, o que eu acho é que precisa mudar a geopolítica que compõe o Conselho de Segurança da ONU e acabar com o direito de veto, para que a gente compreenda a seguinte questão: não é só para tratar de guerra, é que nós temos temas outros importantes para a emergência climática, a ameaça de extinção da humanidade. Para a humanidade, que é a questão climática. Ou seja, quando você discute uma decisão sobre a questão climática, você tem que levar em conta que, se você permitir que essa decisão, para ser cumprida, tem que passar pelo Estado Nacional, ela não vai ser cumprida. Os Estados Unidos até hoje não aprovou o protocolo de Kyoto. Então, o que eu acho é que você tem que ter uma governança global, que em determinados assuntos a gente toma decisão, aí sim, compensa a ONU ter força para tomar decisão. Se for o caso, até fazer um bloqueio econômico contra um país que não quer cumprir uma decisão de preservar a floresta, que não quer tomar decisão de parar de utilizar combustível fóssil. Ou seja, mas nós temos que ter força para tomar essa decisão. Senão, o que acontece? Sabe, desde a demarcação da terra em Israel, em 1967, com a terra dos palestinos, quantas vezes já foi descumprido? Quantas vezes já foi ocupado esse espaço? Ora, não é uma vez, não, são dezenas e dezenas de vezes. Então, a ONU não tem força para fazer cumprir. Quanta gente já ganhou, falou que a solução, quanta gente já ganhou o Prêmio Nobel da Paz falando em paz em Israel? E a solução, que o senhor já falou, 2 estados no mesmo território. Como viabilizar isso, presidente? Veja, o que eu tenho dito é o seguinte: a ONU, ela precisaria hoje ter a mesma força que ela teve quando criou o Estado de Israel, para criar e fazer acontecer. Sabe, da garantia.
Você não pode dar um território para os palestinos e todo dia alguém invadir aquele território e vai diminuindo, e vai matando gente, seja em Gaza, seja na Cisjordânia. Ou seja, os relatos estão aí para todo mundo ver. Ora, isso não significa você implicar com ninguém, significa você querer estabelecer uma política de paz no mundo. O problema é que todo mundo que começa a luta acha que tem razão, e não tem razão. Não tem razão. A razão a gente vai encontrar numa mesa de negociação. Quando as pessoas sentarem numa mesa de negociação, há 2 anos eu estou falando que a questão da Ucrânia e da Polônia e da Rússia tem que sentar numa mesa de negociação. Sim. Na hora que você começa a guerra, ninguém quer parar. Você só vai parar quando você perceber que o desastre e o prejuízo é infinitamente irrecuperável. E agora a gente já começa a perceber, falar em paz. A gente já começa a perceber, o Zelensky já mandou embora o comandante que falou que era preciso começar a negociar. A gente já vê que a Rússia começa a falar que está disposta a negociar. Ora, o que é importante é que os Estados Unidos e a Europa, sabe, estabeleçam também como prática a negociação. Eu quero derrotar a Rússia de qualquer jeito? Não. Vamos sentar para conversar e vamos ver o que a gente pode fazer sem precisar dar tiro. Essa tem sido a proposta do Brasil, essa tem sido a nossa defesa na ONU, e eu vou continuar defendendo isso, porque não é possível você fingir que as coisas não estão acontecendo no mundo. Eu cada vez que vejo, porque eu não sei se você sabe, a imprensa não tem divulgado as fotografias. Né? Aliás, desde a Guerra do Vietnã, sabe, quando os Estados Unidos perdeu a guerra, não só por causa do general Giap, mas por causa da opinião pública dos Estados Unidos, que começou a ficar contra a guerra, sabe? Então, o que aconteceu? Então, você já não mostra mais o genocídio, você já não mostra mais as mortes, a violência. A coisa vira com os papéis do Pentágono, quando são revelados os segredos. Não, mostra um foguete à noite brilhando que vai explodir, mas não mostra a vítima. Isso. O que a gente tem visto de fotografia é a rede social. Sim. E é uma barbaridade. Sim. Esses dias, a Janja perguntou para uma jornalista por que não publica essa foto. Ah, porque essa foto é muito chocante. Ora, é chocante ver uma menina palestina morta? É chocante ver uma criança palestina morta, sendo operada sem anestesia, 4, 5 dias sem ter o que comer? Isso é chocante? Da mesma forma que é chocante 735 milhões de seres humanos não ter o que comer todo dia. Da mesma forma que é chocante as pessoas ficarem como nômades, correndo o planeta, tentando encontrar um lugar para trabalhar e para comer. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o mundo está ficando cada vez mais injusto, a concentração de riqueza está cada vez aumentando mais e porque nós não temos governança global que dê uma certa parada nisso. Ou seja, é preciso que haja uma reorientação política para que o mundo possa construir paz. Senão, se prevalecer a tese, sabe, olho por olho, dente por dente, não vai sobrar ninguém. Presidente, a relação do Brasil com os Estados Unidos vai além dessa questão de gás e da Ucrânia. Isso teve com Antony Blinken recentemente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, e tem uma boa relação com o Biden, visitou ele depois de eleito. Tem eleição nos Estados Unidos neste ano. O Biden deverá ser candidato contra o Donald Trump. O Javier Milei da Argentina já encontrou o Trump e declarou apoio ao Trump. Eu pergunto para o senhor, qual será a posição do Brasil em relação à eleição americana, entre o Biden e o Trump? Kennedy, seria da minha parte muito presunçoso tentar dizer que eu tenho candidato nos Estados Unidos. Eu sou um amante da democracia. Eu digo sempre porque eu sou o resultado da democracia. Eu só estou na presidência brasileira porque esse país um dia resolveu acreditar na democracia, resolveu fazer um sistema de votação pela urna elétrica que permitiu que o metalúrgico virasse presidente da República, que uma mulher que tinha sido presa e condenada pelo regime militar virasse presidente da República. Sabe? Agora, esse sistema está sendo negado pelos golpistas, que, aliás, que fizeram um ato domingo passado em São Paulo para protestar contra a democracia, porque tem gente delas presa, eles não foram nem julgados ainda. Eles estão presos como garantia da paz e da ordem desse país. Ainda não se descobriu quem é que mandou, quem financiou.
Porque houve uma tentativa de golpe e quando o cidadão vai lá pedir anistia, ele está dizendo, não, perdoe os golpistas. Está confessando o crime, Está confessando o crime. Está confessando o crime. Então, o que eu acho é o seguinte, eu fico torcendo e pedindo a Deus que os Estados Unidos consigam se manter, sabe, da forma mais democrática possível. Você sabe que eu tive boa relação com o Bush. O Fernando Henrique Cardoso teve uma extraordinária relação com o Clinton. Eu tive uma boa relação com o Obama. Eu tenho uma boa relação com o Biden. Sabe? E eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden na porta de fábrica. O discurso do Biden, desde o começo até agora, em defesa do mundo do trabalho, é muito compatível. O acordo que ele fez conosco de tentar estabelecer a criação de uma política de trabalho decente é tudo que eu quero para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo. Então, não tenha dúvida. Embora eu não seja eleitor americano, não tenha dúvida. Sabe? Eu, obviamente, que acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos. É isso que eu acho. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente está percebendo a extrema-direita vestida de fascista, de nazista, de tudo que é isto que você pode imaginar, ela vem ganhando corpo. Isso. E ela não tem limite para mentir. É a primeira vez na história da humanidade em que a gente vai ter que conviver, tendo que levantar de manhã, de tarde e de noite, combatendo mentira. Coisa que não tem sequer, sabe? É impressionante a coisa, o fanatismo, a tarefa quantidade civilizatória, presidente, a tarefa civilizatória é derrotar, isolar a extrema-direita? Eu acho que nós temos que isolar a extrema-direita e fortalecer o regime democrático. Fortalecer o regime democrático significa a gente fortalecer as instituições. Sabe, nós temos que fortalecer o funcionamento das nossas instituições. Você pode ter divergência com o Poder Judiciário, é importante que se tenha divergência, mas é importante que a gente não negue o papel, sabe, que tem a Suprema Corte no cumprimento da nossa Constituição. Isso. É importante que a gente não negue o papel da Câmara, o papel do Senado. É importante que a gente não negue o papel das instituições de fiscalização que nós temos no Brasil, porque é isso que garante, sabe, que não tem autoritarismo, é isso que garante que a democracia sobreviva. E é por conta disso que a gente obriga o tempo inteiro. É preciso fortalecer o sistema democrático. E quando a gente fala fortalecer o sistema democrático, nós temos que entender que a democracia passa por garantir o direito das pessoas tomarem café, almoçar e jantar todo dia, das pessoas estudarem, das pessoas trabalharem, das pessoas ter acesso à cultura, ao lazer. Isso chama-se democracia. E, ao mesmo tempo, chama-se você respeitar o direito de divergência do outro. Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas você precisa aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eu convivo com palmeirense, eu convivo com a Janja, que é flamenguista, doente, e eu sou vascaíno no Rio, e eu convivo bem. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, eu sou corintiano, eu convivo bem. Ou seja, porque senão você vive numa eterna luta todo santo dia. Presidente, o senhor falou da manifestação de domingo, né? Além da mentira de que o Bolsonaro convocou algo para defender o Estado Democrático de Direito, porque ele tentou dar um golpe, ele se disse perseguido politicamente pelo Supremo. A gente não deve subestimar a manifestação. Havia 185 mil pessoas, segundo a USP ali, eles têm uma capacidade de mobilização, sim. O fascismo e o golpismo são ameaças ainda à democracia brasileira. O senhor já comentou sobre a anistia, que ele pediu uma anistia. Quem pede anistia está confessando que houve crime. Ele também, presidente, ele fala sobre a minuta golpista e tenta minimizar, dizendo, olha, estava dentro da Constituição. A Polícia Federal já vê aquilo como uma confissão de que ele estava referendando uma minuta golpista. Não tem minuta golpista que permita pedir prisão de ministro do Supremo e anular o resultado da eleição. Eu quero primeiro do senhor é o seguinte, uma análise do potencial político do risco da extrema-direita. O senhor só achou que foi uma manifestação relevante. E depois, que efeitos jurídicos pode ter para o Bolsonaro? Ok, primeiro é o seguinte, não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sim. Sabe, isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com
com muito cuidado, acho que tinha até um teleprompter para ele não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los, ou seja, confundindo até o Estado de Israel de 5.000 anos atrás com o Estado de Israel agora. Uma coisa meia assim, alucinante. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Isso. Eles querem, sabe, continuar muito forte. Não é só no Brasil, não. É no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, eles estão ganhando o corpo. Negando o quê? Negando a democracia, negando as instituições, ou seja, e falando as maiores barbaridades possíveis. Eles não têm... Teve discurso contra a vacina no Não, eles não têm nexo, eles não têm limite. Não tem limite. Sabe? É o seguinte, vale qualquer mentira. Esses dias eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, estava dizendo que eu estou morto. Não, o Lula está morto. Sabe, a história dos clones, a fake news, a mentira. Esse aí já é o quarto sósia dele, ou seja, ele, agora só resta ele. Não dá para levar isso a sério. Sabe, mas isso é veiculado na televisão, nas redes sociais, como se fosse verdade. Essas e outras mentiras absurdas e mais absurdas. Ou seja, como é que você vai combater isso se você não tiver uma decisão, que não é só de um país, é do sistema ONU, para que a gente possa controlar as chamadas empresas de aplicativo naquilo que diz respeito à violência contra a democracia, as redes sociais, a violência contra as pessoas. Ou seja, porque você não pode confundir liberdade de você dizer as coisas sérias com a liberdade de você provocar as pessoas ao suicídio, levar crianças a se mutilarem, como tem acontecido. Então é preciso que a gente discuta isso a nível internacional. A ONU está discutindo isso. Nós achamos que a gente vai ter que discutir esse assunto no G20, a gente depois vai ter que discutir no Brasil está presidindo o G20. E a gente vai ter que tentar ver se numa dessas Assembleias Gerais da ONU a gente dedica para discutir isso. Porque o dado concreto é que a humanidade ela está virando vítima dos algoritmos. Ou seja, ela está sendo manipulada agora com inteligência artificial como jamais aconteceu em qualquer outro momento da história da humanidade. Ora, se isso não preocupa os democratas do mundo, a mim me preocupa. Presidente, o Bolsonaro falou em anistia e falou, olha, quero passar uma borracha sobre o passado para pacificar. Você acha que o Bolsonaro merece anistia? Deixa eu lhe falar, ele não foi nem julgado. Ô, gente, como é que alguém começa a pedir anistia antes de ser julgado? Está numa fase de inquérito. É que ele pediu para os que já foram julgados, mas também não foram julgados ainda. Alguns já foram, já receberam sentença. As pessoas foram meia dúzia que foram julgadas, o restante ainda está todo mundo sendo investigado. Tem que terminar o processo, as pessoas têm que ser ouvidas, tem muita gente ainda para ser investigada, ainda está se levantando quem é que financiou. Ou seja, não é um processo assim. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que você tenha para você dizer o que você fez, o que você não fez. É um direito seu, é um direito da democracia e é isso que eu garanto, sabe, para o meu melhor amigo e para o meu pior inimigo. O direito de defesa pleno. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe? Ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas da manhã para fazer a fake news dele. Agora, no processo, ele chega lá todo mufino, todo, sabe, brando, sem querer falar. Então, é isso que vai acontecer. Vai ser investigado,
vai ter depoimento e um belo dia vai ter um julgamento. Se você for inocente, você é inocente, sabe? O senhor falou que foi um ato... E a vida que segue. O senhor falou que foi um ato para defender o golpe. A gente está falando da extrema-direita, do autoritarismo dela. E da importância do Brasil ter uma direita democrática, a alternância de poder. A gente viu lá no Palanque que estava o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O senhor teve recentemente com ele uma relação muito civilizada do ponto administrativo e político. Teve com o Zema, havia outros políticos lá. Como é que o senhor avalia a presença de figuras, governadores de Estado, como o Tarcísio de Freitas, o Caiado, num ato que o senhor mesmo disse que foi para defender o golpe? Olha, primeiro, essa gente toda tinha até a obrigação de estar lá, porque essa gente toda só foi eleita por conta do Bolsonaro. Ele sabe disso. O Tarcísio sabe que ele só foi eleito pelos votos do Bolsonaro, porque o Tarcísio era uma figura totalmente desconhecida em São Paulo. Tá? A mesma coisa, o Zema e o Caiado já era uma figura mais conhecida, mas ele também teve o apoio do Bolsonaro. Então, esse cara tinha que estar lá, não vejo nenhum problema ele estar lá. Quando nós fizemos a campanha da direta, estava cheio de governador do Estado participando. Eu acho isso importante. O que eu acho é que os discursos, como nem todo mundo fez discurso, os discursos foram muito vaselina. O discurso era um discurso recomendado pelos advogados. Olha, cuidado com as palavras, não fale nada que possa depor contra uma instituição, não fale nada que possa depor contra a democracia. Então estava todo mundo, parecia um colégio, sabe, de iniciantes. Mas o dado concreto é que o ato foi feito para defender os golpistas. Esse é o dado concreto. O ato foi feito para defender. Eles querem dar uma dimensão política de democracia ao que eles faziam e não o que fez a Suprema Corte. O que eles querem passar, na verdade, é isso. A democracia é do jeito que eles queriam. O Alexandre de Moraes falou, tem que estar vigilante. Pode ser como o Bambam que apanhou do Popó em 36 segundos. É um tem que ter vigilância. A Thalia lembrou bem. Eu nem lembrava porque eu não assisto isso. Mas é um pouco do jeito do Bambam. Sabe, o fortão, achando que pode tudo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Agora que a porca entortou o rabo, os bichinhos estão pianinho. Não, sabe, agora a democracia, agora é estado de paz. Agora, eles não têm paz, eles mentem o tempo inteiro. Mentem o tempo inteiro. Mentem. Se a gente pudesse medir por quilômetro a quantidade de mentira que eles contam, a gente daria uma volta em todas as galáxias e ainda sobrava mentira. Presidente. Então, deixa eu lhe falar, Kennedy, deixa eu lhe falar uma coisa. Aproveitar a oportunidade. Por favor. O problema é o seguinte, é que eu, quando concorri às eleições, eu tinha como missão recuperar esse país. Sim. E o meu objetivo é recuperar esse país. Tá? Eu quero... Nós vamos falar disso, sobre economia. Quando chegar dia 31 de dezembro de 2026... eu quero mostrar como é que está esse país em comparação com o país que eu encontrei. Como é que está o nível de emprego, como é que está o nível de escolaridade, como é que está a qualidade da educação, como é que estão as universidades, como é que estão os centros de pesquisa nesse país, como é que está a qualidade da comida. Eu quero mostrar isso. Eu quero fazer uma diferenciação entre a democracia exercida plenamente com a participação do povo e um desgoverno que dizia altamente, eu não entendo de economia, eu não entendo de política, quem manda não sei quem manda não sei quem, e que resolveram privatizar as empresas públicas para fazer fundo para gastar durante o ano eleitoral. Se você um dia conversar com o pessoal da equipe econômica, você vai perceber que eles utilizaram quase 60 bilhões de dólares para tentar ganhar as eleições. Sim. Eu estou falando de 60 bilhões de dólares, o equivalente a 300 bilhões de reais. Com a quantidade de distribuição, de desoneração, de coisa que eles fizeram, pensando em ganhar as eleições. O que eles não contavam é que o povo, apesar do bandido da Polícia Rodoviária Federal, que tentou atrapalhar os eleitores, o povo foi mais esperto e votou pela democracia. Presidente, eu quero falar de economia com o senhor, política industrial, as perspectivas por ano, mas nessa questão da democracia, o senhor mesmo disse que o senhor é um filho da democracia. A Hora da Verdade, a operação da Polícia Federal, ela mostrou um envolvimento muito grande de militares na tentativa de golpe. E a gente viu voltar a circular na praça a tese de que o golpe não aconteceu porque havia legalistas no alto comando. Esses legalistas
No dia 30 de outubro de 2022, viram o resultado da eleição a vitória do senhor. Toleraram e protegeram o acampamento golpista até 8 de janeiro. Estavam esperando o quê? Né? O Múcio, ministro da Defesa, José Múcio, aplica uma estratégia de acomodação com os militares. Pergunto para o senhor, essa estratégia não está errada? Esses militares não têm que ser punidos? Que legalistas são esses que toleravam o acampamento golpista até 8 de janeiro, presidente? Primeiro, vamos ser franco. Vamos. Em nenhum momento da história desse país os militares estão sendo punidos como estão sendo punidos agora. Nenhum. Lembre algum momento em que general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento. Coronel. Todos que foram provados e todos que provarem que participaram serão julgados. Serão punidos, não fique preocupado com isso. O que você não pode é o seguinte, é que nós fomos procurar nas Forças Armadas as pessoas para exercer o comando, as pessoas que não estavam comprometidas com isso. Tá? Eu tinha assistido o discurso do general Tomás uns dias antes. Tomás Paiva, comandante do Exército, atualmente. Eu tinha assistido um discurso dele, que eu achei extraordinário o discurso dele, sobre a questão da política. Por isso é que ele veio assumir o comando. Do Exército. Sabe? E assim vale para o Osso, assim vale para o Damasceno. São pessoas que não estavam envolvidas com o bolsonarismo, que estavam com independência, sabe? Subordinados aos comandantes da época. Todos foram afastados e nós agora estamos tentando reconstruir a civilidade nas Forças Armadas. Eu fico imaginando, eu fiquei sabendo de uma notícia ontem, que um cidadão, um coronel, que mora em Campinas, num apartamento, tinha uma quantidade de munição, uma quantidade de arma que explodiu dentro da casa dele, ou seja, colocando em risco o prédio todo. Isso. A minha pergunta é o seguinte, que grau de responsabilidade tem uma pessoa que tem a patente de coronel do Exército Brasileiro para colecionar a quantidade de armas dedicadas? O que ele queria com armas e munição? A serviço de quem que ele estava? A quem que ele queria fazer bem? Não pode. Então, deixa eu lhe falar. Eu estou convencido que nós estamos no caminho certo. Estou convencido que o Múcio tem feito um trabalho, sabe, adequado. Ou seja, nós precisamos aproximar a sociedade brasileira e as Forças Armadas. Não pode se tratar a vida inteira como se fossem inimigas. Presidente. As Forças Armadas têm um papel, o papel deles é constitucional. Eu valorizo isso quando eu fui presidente da outra vez e valorizo agora. Eles têm que cumprir a Constituição dele, eles têm que garantir a soberania nacional, eles têm que garantir a nossa soberania do espaço aéreo, a nossa soberania da nossa riqueza mineral, a soberania da nossa floresta, do nosso rio e cuidar do nosso povo. Presidente. É isso que é o papel das Forças Armadas e é isso que eles vão fazer e é isso que o Zé Múcio está cuidando de fazer com que aconteça no Brasil. Quero uma palavra do senhor sobre os 60 anos do golpe de 64. O general Tomás Paiva falou para não ter celebração nos quartéis. Muita gente fala que beleza, um avanço. Ora, deveria haver um meia-culpa, porque eles acabaram com a democracia durante 21 anos. Pergunto, o seu governo, o senhor fez um ato em 8 de janeiro, em memória, sobre o ato de 2023, para que nunca mais se repita. 60 anos de golpe militar. Como que o senhor vai tratar essa questão? Eu, sinceramente, vou tratar da forma mais tranquila possível. Tá? Eu estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade. Estava dentro da metalúrgica Independência quando aconteceu, sabe, o golpe de 64. Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou. O povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Sabe, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo, sabe? Alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo. Então, o que eu não posso é não, sabe, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre. Ou seja, essa é uma parte da história do Brasil, sabe, que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que isso pode se apurar. Mas eu, sinceramente, eu não vou ficar me remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente. Eu tenho um compromisso de fazer esse país voltar a crescer economicamente. Eu quero que esse país seja a quinta ou a sexta economia do mundo. Eu quero gerar emprego de qualidade. Sabe, eu não quero ficar remoendo, fazendo as coisas, sabe, sempre pensando no passado, no retrocesso, dar a volta por cima. Sabe? Eu fico pensando que nesse tempo que teve o golpe militar, eu passava muita fome
com a minha mãe e outro irmão. Eu não quero ficar lembrando disso, não. Sabe, a fome que eu passei com a minha mãe já passou. Sabe? Então, agora eu quero que as pessoas comam, eu quero que as pessoas trabalhem, eu quero que as pessoas vivam. Sabe? E, obviamente, que isso faz parte da gente construir o futuro do Brasil e não ficar apenas discutindo o passado, o passado, o passado. Presidente, vou pedir licença um minutinho, nós vamos voltar para falar de economia. A notícia volta daqui a pouco com o presidente Lula. Olá, o Notícia está de volta com o presidente Lula. Presidente, queria falar agora com o senhor sobre economia. A gente teve um primeiro ano ali em que o senhor recuperou políticas públicas que haviam sido destruídas, né? Relançou Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Esse ano tem programas novos como o Pé de Meia, né? Para ajudar quem quer cursar uma universidade a ter a sua economia para pagar os seus estudos. E a gente está vendo uma previsão do crescimento do Produto Interno Bruto aumentar, né? Estava previsto 1,6, já está em 2. Eu queria entender, na sua cabeça, como que o Lula está vendo a economia. Inflação na meta, juros em queda e crescimento do PIB. Apenas para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam o seguinte. Nós tivemos um primeiro ano em que a gente teve que reconstruir esse país. Inclusive criar ministério que tinha sido destruído. Só vou dar um exemplo de um ministério muito importante que tinha sido destruído, que era o Ministério da Cultura. Sim. Então, você teve que reconstruir os ministérios, você teve que reconstruir as políticas públicas e você teve que reconstruir muitas das coisas que a gente tinha deixado acontecendo ainda no tempo da Dilma e que tinha sido paralisado. Só para você ter ideia, são 187 mil obras que a gente vai ter que reconstruir. Só de creche são quase 3 mil. Habitação são 87 mil casas que estavam paralisadas, algumas desde 2013. Tudo isso é um processo de você fazer avaliação, de você chamar a empresa, rediscutir preço com as empresas para você começar. Além disso, nós lançamos 2 milhões de novas casas até 2026. Bem, então o que eu tenho dito para as pessoas? Para as pessoas entenderem, é como se você tivesse comprado uma terra e você começasse a querer produzir naquela terra. Então, nós tratamos a terra, recuperamos a terra, antigamente a gente falava aramos a terra, sabe, colocamos adubo, colocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. E é muito importante que a gente veja o mundo assim, porque agora é que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe que só mercado externo para a agricultura brasileira, nós abrimos, só no mês de janeiro, 14 novos mercados. E no mês de fevereiro já abrimos 6. E que no ano inteiro já abrimos 62 novos mercados para exportar as nossas carnes e os nossos produtos agrícolas. Você sabia que agora, nesse mês de março, entre fevereiro e março, nós vamos ter um anúncio de mais de 100 bilhões de reais de investimento na indústria automobilística brasileira, que fazia décadas que não fazia investimento, possivelmente por causa da vinda da empresa chinesa para a Bahia, as empresas que já estavam aqui resolveram fazer investimento. Então, todo dia tem uma empresa anunciando investir 2 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares, 3 bilhões de dólares. Ou seja, nós vamos chegar a 100 bilhões de reais de investimento na indústria automobilística. Sabe, nesse novo período, é uma coisa extraordinária. Você sabe o que vai acontecer na questão energética desse país. Ou seja, o Brasil é efetivamente o centro do mundo quando a gente discute a questão climática e a questão energética. O Brasil tem um potencial extraordinário. Aí é o plano de transição energética, a economia verde, é isso? É isso. E ninguém compete com o Brasil. Ninguém compete nesse Brasil. Seja solar, seja eólica, seja etanol de primeira geração, de segunda geração, seja biodiesel. Ou seja, é uma capacidade de fazer, sabe, crescer a economia. Eu tive a semana passada com a presidenta do Citibank aqui, ela falou para mim, pô, Haddad, presidente, há muitos anos eu não via o otimismo de investimentos estrangeiros no Brasil como a gente está vendo agora. Isso dito pela presidenta do Citibank. Quanto que vai bater o PIB, o crescimento do PIB, o senhor acha? Não, veja, aí eu vou votar. Em janeiro do ano passado, eu estava em Hiroshima, quando a presidenta do FMI veio me dizer que a economia brasileira iria crescer 0,8%.
Eu falei para ela muito simpaticamente assim, minha querida, você não conhece o Brasil. E se você não conhece o Brasil, não tenta adivinhar o que vai acontecer no Brasil. A gente vai crescer mais. E o mesmo vou te dizer agora, Ken. Os pessimistas, aqueles avalistas, sabe, de prejuízo, aqueles avalistas de desgraça, não, porque não vai crescer, porque as coisas estão ruins. Primeiro vai crescer. Nós vamos crescer mais do que qualquer previsão. Nós vamos chegar a 3 ou um pouco mais de crescimento esse ano. E por que nós vamos crescer? Porque as coisas estão acontecendo. Você pode pegar qualquer área do governo, qualquer área, escolha uma área que a gente sorteie e vamos pesquisar. Em todas as áreas, a gente está investindo o dobro do que foi investido no governo do cidadão. Então deixa eu falar de política industrial. O senhor lançou uma nova política industrial e aí vem aquela crítica. Vão pegar e vão dar subsídio para setores, não vai ter competitividade. Por que é importante? São 300 bilhões que o senhor está prevendo do plano de reindustrialização do Brasil. Eu queria discutir isso com o senhor. Por que o Brasil tem que ter política industrial? Por que isso é bom? O que muda na vida do cidadão? Mas antes de chegar na política industrial, deixa só eu continuar com o meu raciocínio do porquê que eu acredito que a economia vai crescer rapidamente. A economia vai crescer rapidamente por uma razão. Eu queria que você guardasse essa frase na tua cabeça. Tá? Eu vou dizer uma frase, sabe, que é o seguinte, para mim ela é ontológica. Talvez para o economista não valha nada, mas a verdade é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos significa favela, significa desemprego, significa analfabetismo, significa subnutrição, significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Ou seja, quando todo mundo tem um pouco, que todo mundo consome, que todo mundo compra, que todo mundo investe, a economia vai de vento em popa e é o que está acontecendo nesse país agora. É o que está acontecendo e vai acontecer. As pessoas vão começar a comprar. É só você pegar a questão de crédito. Nós vamos anunciar mais coisas importantes ainda. O que anuncia? Não está tudo pronto, nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Porque hoje o crédito consignado é só para aposentado e funcionário público. E são mais de 40 milhões de pessoas que vão ter acesso. Crédito consignado para os trabalhadores. Está planejando isso? Nós vamos mostrar o que vai acontecer nesse país. Sabe, as pessoas vão aprender a fazer economia, sabe, com a coisa prática, sabe? Se não tiver dinheiro circulando, a economia não vai para lugar nenhum. Se o dinheiro sair do Itaú para o Bradesco, do Bradesco para o BTG, do BTG para o PX, do PX não tem pergunta, ninguém vai ficar bem, só eles. E o que nós queremos é que o dinheiro chegue na mão das pessoas mais humildes, do trabalhador, o trabalhador de fábrica, a empregada doméstica, a comerciária. E depois é uma coisa interessante que as pessoas têm que compreender. Nós queremos criar um país de classe média, um país de padrão de consumo de classe média, um país de educação de classe média, um país de transporte de classe média. É esse país que nós queremos criar. E é isso que nós estamos preparando para acontecer nesse país. Sabe, quando a gente fala de Bolsa Família, o Lula só pensa em pobre, só pensa em pobre. Não, eu penso em tirar o pobre da pobreza. Eu não fiz apologia pela pobreza. Eu fiz um compromisso de fé de que nós vamos acabar com a pobreza, fazendo com que o pobre vire um cidadão de primeira classe. E eu vou repetir uma coisa que você já cansou de me ouvir, mas eu vou repetir porque quem está assistindo nunca ouviu dizer. É o seguinte, nós precisamos garantir, sabe, que nós vamos acabar com o preconceito contra o pobre. As pessoas acharem que pobre gosta de comprar coisa de má qualidade, que pobre gosta de se vestir mal, que pobre gosta de ir no fim da feira, que pobre gosta de carne de segunda. Isso é bobagem. A gente quer viver bem. A gente quer viver bem. A gente quer estudar bem. A gente quer ter liberdade para que a gente possa construir esse país muito mais forte, querido. E esse país está nas nossas mãos. Por isso que eu falo todo santo dia. Sabe, não espere da minha parte mau humor com relação à economia. Eu falo para Dada é o seguinte, quando você falar, você fala de forma, sabe, positiva. Como diria o Celso Amorim, ativo e altivo, porque nós temos que acreditar para fazer acontecer. Sim.
Nós temos que acreditar para fazer acontecer. Presidente. Veja o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Eu queria falar isso, retomar a questão da política industrial e da Abreu e Lima, que é uma coisa icônica, a refinaria em Pernambuco. Por que é importante a política industrial, presidente? É importante a política industrial pelo seguinte, porque é através da indústria que você gera emprego mais qualificado, emprego melhor remunerado, é mais investimento em ciência, mais investimento em tecnologia, mais investimento na chamada indústria de dados, na indústria digital, sabe? É uma coisa extremamente importante. Por isso é que nós estamos com algumas coisas que são essenciais, da indústria da saúde. O Brasil tem o SUS, que é um complexo de saúde que nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema como nós temos o SUS. Então, o poder de compra desse SUS é extraordinário. Então, ao invés de a gente ficar comprando dos outros, vamos tentar construir uma indústria de saúde aqui no Brasil. Isso vale para a questão energética. A Alemanha quer produzir aço verde, a Alemanha quer venha investir no Brasil. Nós temos aqui a energia, quer hidrogênio verde, nós temos. Sabe? É esse país que nós queremos oferecer, e é por isso que uma política de industrialização é importante. Vai dar subsídio. É engraçado, as pessoas aqui no Brasil são contra o subsídio para a gente crescer. Mas quando o Biden anuncia trilhões de subsídios, os Estados Unidos, que é bom lá. Aliás, tem uma hipocrisia aqui, eu vou lhe dar uma coisa. Diga. Eu vejo quando uma vez eu fui visitar o Mubarak, ele era presidente do Egito. Aí a imprensa brasileira dizia, Lula visita um ditador. Na semana seguinte, foi o Obama visita o presidente. Relações entre Agora estados, eu fui visitar o Al-Sisi, o presidente do Egito, outra vez no jornal aqui no Brasil, Lula visita um ditador. Quando eu virar as costas que for lá o Biden visita um presidente. Ou seja, essa coisa de nivelar por baixo aqui no Brasil, tudo é nivelado por baixo. Ô Kennedy, fazer política industrial é você estar acreditando que esse país vai voltar a ter, quem sabe, 20% ou 25% do PIB baseado no crescimento industrial, no crescimento científico e tecnológico. Não é que não tem tecnologia num grão de soja, sabe, no crescimento genético, no investimento genético num frango, num porco, num boi. A gente antigamente demorava 4, 5 anos para matar um boi. Hoje você mata com 15 meses, carne de primeiríssima qualidade. Então, tudo isso é investimento em genética, investimento em tecnologia, e o Brasil tem que entrar nessa. É por isso, Kennedy, que se você quiser, eu vou te convidar para ir comigo agora, no mês de março, inaugurar a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro. Eu vou. Nós estamos selecionando todos os meninos que participaram das Olimpíadas da Matemática, meninos e meninas que ganharam medalha de ouro. Nós estamos fazendo o vestibular e vamos colocar 100 no primeiro ano, 100 no segundo, 100 no terceiro, 100 no quarto. E temos mais ainda. Os nossos gênios vão ficar dentro do Brasil estudante, já tem apartamento para esses meninos ficar. E nós vamos fazer agora mais 100 escolas técnicas para formar técnico. Não é para formar a licenciatura, não, é para formar técnico. O cara tem que aprender uma profissão para ajudar a desenvolver a cidade onde ele mora. Presidente, o tempo está acabando. O senhor falou o papel das empresas. Está acabando porque você quer. Não, podemos ficar um pouco mais. Eu quero falar o seguinte, nessa questão da política industrial, tem um papel das empresas privadas. Eu queria uma avaliação do senhor sobre a Vale, que é a maior empresa privada brasileira. O que a Vale não está fazendo o que o senhor gostaria que ela fizesse e como que o senhor está vendo a sucessão lá? Porque as notícias foram as seguintes. O Lula queria indicar o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para comandar a Vale. Os acionistas resistiram, os estrangeiros. E a imprensa diz que o Murilo Ferreira, que foi indicado pela Dilma, com apoio do senhor, para substituir o Roger Agnelli, seria um cotado. E falaram agora no Paulo Caffarelli, que presidiu o Banco do Brasil no governo Temer e a Cielo no governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê a sucessão na Vale e o que o senhor espera da Vale para a economia brasileira? Deixa eu contar, eu não discuto a sucessão da Vale. E também não discuto a Vale, eu discuto a questão mineral nesse país. Tá? Eu discuto a questão mineral. Eu vou lembro que o senhor falava sempre, tem que fazer vou lhe contar dois investimento em siderurgia. Dois episódios meus. A Vale está tendo problema no estado do Pará. A Vale está tendo problema no estado de Minas Gerais. A Vale não pagou as desgraças que eles causaram em Brumadinho, não construiu as casas que prometeram, criaram uma fundação para cuidar, para a Vale tirar fora, e a Vale agora fica fazendo a propaganda como se fosse a empresa que mais cuida desse país, quando, na verdade, é só perguntar para os mineiros.
É só perguntar para os paraenses. Mais responsabilidade ambiental. O que nós queremos é que a Vale tenha mais responsabilidade. Inclusive, a quantidade de minas que está na mão da Vale em que ela não explora há mais de 30 anos. E fica funcionando como se fosse dona e vendendo. A Vale, ultimamente, está vendendo mais ativo do que produzindo minério de ferro. E ela está perdendo o jogo para algumas empresas australianas. Então, o que nós queremos é ter uma nova política mineral, que esse país dê força a todas as empresas que querem cuidar dos chamados minérios críticos, que é a coisa que está na moda. Isso é moda. Sim. Minérios críticos, só você está falando dos 4 anos para cá. Mas o dado concreto é que o potencial do Brasil tem que ser explorado e a Vale não pode ter um monopólio. A Vale tem que ser mais uma empresa. Ela é a maior e trabalha mais. A Vale ela não explica para a sociedade brasileira o compromisso dela com a empresa da Guiné-Conakry. Ele não explica por que desistiram de uma ação de 500 milhões de dólares, porque a parte contrária descobriu que os diretores da Vale estavam envolvidos na corrupção e eles preferiram abandonar o processo. A Vale não explica porque ela desistiu da mina de Moatize, em Moçambique, que foi um esforço para a gente conseguir. Sabe? Então, eu acho que a Vale ela tem que saber o seguinte, não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil. Sabe? E sempre foi assim. Quando o Roger era presidente, eu tive uma extraordinária relação com o Roger. O que aconteceu na saída do Roger? A gente estava tentando reconstruir a indústria naval brasileira, a gente estava tentando construir, a gente queria construir navios grandes, de repente a Vale vai e contrata 3 grandes navios de 400 mil toneladas na China. Aí eu chamei o seu Lázaro Brandão, que era o presidente do Bradesco, e falei, não é possível mais a gente está fazendo uma política industrial de construir a indústria naval e um cidadão de uma empresa como a Vale não vai comprar. Sabe? Então tiramos ele. Sabe? E eu tinha uma extraordinária relação com o Roger Aielli. Lamento profundamente, sabe, como aconteceu a morte do Roger Aielli, mas a gente não pode, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte, as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É só isso que nós queremos. O pessoal fica nervoso porque o Lula, sabe, denuncia a privatização da Eletrobras. O que fizeram na Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Eu já estou com 78 anos, talvez não vá viver os 120 que eu quero viver, mas a sociedade vai descobrir o que aconteceu na Eletrobras. Sabe? Vai acontecer. Possibilidade de reversão disso? Não é nem, sabe, porque também não vai gastar dinheiro do povo nisso agora. Sabe? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Presidente, para a gente não vou encerrar. Ficar utilizando o dinheiro. Mas para que vender uma BR? Para que vender uma BR? Para que vender a empresa de gás que tinha a Petrobras para equilibrar o preço do gás desse país? Porque quando os governos são incompetentes, eles não sabem o que fazer, eles vendem as coisas. Eu não sei o que fazer, eu vou vender. Você está lembrado que nós tínhamos colocado quase 500 bilhões para financiar o desenvolvimento na crise de 2008 e 2009. Sim. Depois, no tempo do outro presidente, o BNDES teve que devolver quase 500 bilhões para o governo, dinheiro que poderia ter sido investido na indústria. Poderia ter sido investido na questão da transição energética. Não, veio para o governo gastar dinheiro com eleição. Passou o tempo inteiro mentindo, não entregou nada. Você que é o jornalista informado, quando você viajar ao Estado, pergunta no Estado qual é o Estado que tem 100 metros de estrada feita pelo Bolsonaro. Pergunte. Sabe por que não tem? Porque só este ano de 2023, nós investimos mais do que eles em 4 anos. Presidente, para encerrar a entrevista, que infelizmente o tempo acabou, tenho notado o senhor mais ativo na articulação política, relação com Arthur Lira, presidente da Câmara, teve um encontro recente com Rodrigo Pacheco. O senhor vai se envolver mais na articulação política? Uma reforma ministerial está no horizonte para melhorar isso? Como é que o senhor está vendo a relação com o Congresso e a montagem do governo no 2º ano? Ele segue como ele está? Kennedy, você sabe qual é a vantagem que você tem de fazer uma pergunta dessa para mim? Qual? É porque eu sou político e porque eu gosto de política.
E eu convivo com a política do jeito que ela é. A minha relação com a Câmara é a melhor possível, com o Senado é o melhor possível. Ora, a única coisa que tem... Com o Supremo também, que está ajudando na governabilidade. Não, mas deixa eu lhe falar, o problema é o seguinte, é que eu tenho noção de que não é o Senado que depende do governo federal e não é a Câmara que depende. Eu tenho noção de que o presidente da República precisa mais dele do que ele do presidente da República. Porque quando eu mando uma medida provisória, um projeto de lei, eu tenho que convencê-los a votar naquele projeto. E eu tenho consciência de que eu não sou obrigado a querer tudo que eu coloquei no projeto. Eles têm ideias e têm outros pensamentos. Então, o que nós temos? É que colocar em prática a arte de negociar. Mas isso, Kennedy, faz parte da democracia desde que o mundo é mundo. Sabe? Quando você não acredita nisso, dá caca. Então, veja, eu digo sempre, eu não converso com o Centrão. Não converso com o Centrão, eu converso com o partido político. Eu converso com o PP, eu converso com a União Brasil, eu converso com o PP, eu converso com o PSD, eu converso com o PSB, eu converso com o PMDB, eu converso com o partido político. Tá? E tenho conversado com todos, e faço questão de conversar com todos, e vou continuar conversando com todos. A semana passada eu fiz uma reunião com os líderes na minha casa. Essa semana que vem, quando eu voltar do Suriname, quando eu voltar da Guiana, vou fazer com o Senado e vou tornar uma rotina fazer reunião. Sabe por quê, Kennedy? Porque a gente precisa parar de ser soberbo. A gente precisa achar que a gente pode tudo e pelo fato da gente ser presidente, quando eu quiser umas coisas, eles vão acatar e vão... Não. Sabe, se eu quero que a pessoa goste de mim, se eu quero que a pessoa seja boa e generosa comigo, eu tenho que gostar deles. Eu tenho que fazer um gesto. Eu tenho que mostrar que eu respeito eles. É assim que eu vou tratar. E é assim que eu quero ser tratado. Sabe? Isso significa política elevada à quinta potência, ou seja, política total. E eu acho que é isso que eu preciso para o Brasil dar certo. O meu compromisso é um só, Kennedy. O meu compromisso é quando chegar dia 31 de dezembro de 2026, você pode até já marcar uma entrevista comigo lá do Natal. Com Espiniano e com Pimenta. Mostrar como é que está o Brasil. Eu quero mostrar quantos empregos foram gerados. Eu quero jogar o crescimento da massa salarial. Eu quero melhorar a qualidade da educação. Você viu o que nós fizemos agora com o pé de meia? Você sabe o que é o pé de meia? Fala para a população. Porque no pé de meia, que é o seguinte, você tem uma evasão escolar muito grande quando a meninada termina o ensino fundamental e vai para o segundo grau. Sabe, as pessoas desistem da escola com 14 anos, 15 anos, porque tem que ajudar o pai ou a mãe. Isso. Eu acho isso um crime contra a nação. O que nós fizemos? Nós resolvemos propor um projeto de lei, sabe, colocando 7 bilhões de reais à disposição. Nós vamos dar uma poupança para esse menino. Ele não vai desistir da escola, ele vai receber durante 10 meses o equivalente a R$200. E no final do ano, R$1.000. Ou seja, são 2.000, mais 1.000 são 3.000. Se ele tiver 80% de comparecimento na escola e ele passar de ano, no ano seguinte ele vai receber mais 10 meses de 200 e mais uma de 1.000. Se ele passar e tiver 80%, ele vai receber no terceiro ano. Quando ele terminar o ensino médio, ele está com R$9.000 na poupança. Aí, tem gente que pergunta, mas isso não é gasto? Não, isso não é gasto. Gasto é se eu estivesse colocando esse dinheiro para combater o tráfico de droga na molecada, se eu tiver que construir umas cadeias. Não, eu estou investindo na juventude brasileira. Eu estou dando uma chance para dar tranquilidade à família, ao pai e à mãe, sabendo que o filho está estudando. Junto com isso, vem a escola de tempo integral. Nós vamos terminar o mandato com 4 milhões de crianças em escola de tempo integral, para dar garantia para a mãe poder trabalhar, para a mãe poder fazer as coisas, sabendo que as crianças estão na escola. Junto com isso, mais 100 escolas técnicas que nós vamos fazer no Brasil. Junto com isso, mais universidades que nós vamos fazer no Brasil. Ou seja, nós vamos criar a seguinte lógica. Não existe na história da humanidade nenhum país desenvolvido sem antes de investir na educação. Então, eu vou cumprir com a minha tarefa. E quem não gosta de mim sabe o seguinte, eu sou o primeiro presidente do Brasil que não tem um diploma de universidade. E sou o presidente do Brasil que mais fiz universidade nesse país. Pense se é possível. É, porque tem uma coisa que é importante, é a educação. Sim. O que eu não tive, eu quero que o povo tenha.
Presidente. Simples assim, querido. Presidente, sempre uma honra entrevistar o senhor. A gente tem muito assunto que não dá tempo de abordar, porque tem muita coisa para conversar. Pode marcar uma nova... Vamos marcar. Tem que entrevistar o senhor novamente. Agradeço muito a entrevista do senhor. Muito obrigado por nos receber. Obrigado a você. Boa sorte no seu trabalho. Boa noite para o senhor. Obrigado, querido. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. O É Notícia, na quinta-feira, tem reprise dessa entrevista com o presidente Lula. E a gente depois, na semana que vem, tem mais É Notícia. Muito obrigado. Boa noite a todos.